Os textos paulinos mais difíceis sobre universalismo, segundo Thomas Schreiner. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós estamos terminando a série que falou de um excurso de um dos capítulos do livro Teologia de Paulo, o Apóstolo da Glória de Deus em Cristo, que foi escrito pelo teólogo calvinista Thomas Schreiner, publicado no Brasil pelas edições Vida Nova, ok? Então agora nós vamos fazer o último vídeo desta série, é o quinto vídeo, se não me engano, algumas horas de conteúdo para você estudar esse tema aí, caso seja do seu interesse. E aí eu vou terminar para vocês dando algumas perspectivas a respeito de dois textos em especial que o Thomas Schreiner diz que são os textos assim que poderiam ser os mais difíceis, os mais explícitos em relação à questão do universalismo em si. Então, Thomas Schreiner diz o seguinte: um dos textos mais difíceis relativos ao universalismo é Colossenses 1:20. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. A reconciliação promovida por Cristo inclui todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. À primeira vida, a salvação de todos, inclusive dos demônios e de Satanás, parece garantida pela morte de Cristo. Uma análise mais cuidadosa do contexto, porém, aponta para uma conclusão diferente. Nos versículos imediatamente seguintes, a obra reconciliatória ou adunatória de Cristo é condicional. Veja lá, Colossenses 1, versos 21 a 23. Os crentes de Colossos serão apresentados santos e sem mácula perante Deus, se é que permaneceis na fé. Colossenses 1, 23. Paulo não promete a salvação escatológica independentemente do que a pessoa fizer. A perseverança é necessária para a obtenção da recompensa escatológica. De igual modo, Colossenses 3, verso 6, ameaça os pecadores com a ira escatológica de Deus, uma ameaça que seria supérflua e enganosa se no futuro não sobreviesse a ira. Nenhuma sugestão tampouco existe em outras passagens de que os demônios serão redimidos no juízo. Em Colossenses 2,15, eles são despidos de sua autoridade, envergonhados publicamente e levados em uma procissão triunfal que culmina com sua execução. É provável, portanto, que a reconciliação descrita em Colossenses 1,20 não se refira à salvação universal. O que Paulo tem em mente é a pacificação universal de todas as coisas. Por meio da obra de Cristo na cruz, tudo que se opõe a Deus no universo é subjugado. Seu plano de salvação foi concluído, e inimigo nenhum frustrará a sua vontade. Até mesmo Satanás, que continua como inimigo de Deus, foi pacificado, subjugado e confinado. A vitória de Cristo como segundo Adão é completa. O primeiro Adão foi derrotado por Satanás, porém o segundo Adão triunfou sobre Satanás para sempre. Bom, existem algumas coisas assim muito interessantes e muito legais aqui, que tem que ver com a questão aí da condicionalidade da salvação e etc, que é interessante isso aqui, né? A admissão desse tipo de coisa da parte de um teólogo calvinista diz muita coisa sobre a teologia calvinista quando ela é confrontada com os dados da revelação bíblica e etc. Primeiro de tudo, né, para a gente começar a trabalhar esta questão, o nosso amigo Thomas Schreiner, ele diz que a linguagem do texto parece garantir a salvação universal, mas o contexto diz alguma coisa diferente. Isso vai um pouco na linha daquilo que a gente já falou, que aparentemente o Thomas Schreiner acaba indicando que existe contradição no pensamento de Paulo, ainda que ele não admita isso de uma forma, né, mais explícita e formal e etc.
Então, assim, isso é interessante, porque assim, se você analisar lá o verso 20 de Colossenses 1, parece garantida a salvação universal. Mas se você vê o verso 21 a 23, você percebe ali que esta obra conciliatória, que parece ser universal no verso 20, na verdade ela é condicional à perseverança na fé, a permanecer na fé e etc. E aí ele faz um arremate muito interessante no contexto. Paulo não promete salvação escatológica independentemente do que a pessoa fizer. E a conclusão óbvia aqui é que então Thomas Schreiner está admitindo que para Paulo a salvação depende do que a pessoa faz. De outra forma, ela seria independente do que a pessoa fizesse, certo? Isso aqui é um tiro no pé de eleição incondicional, salvação incondicional do calvinismo absoluto, né? Para você explicar os dados da revelação a respeito ali, né? Por que nem todo mundo é salvo? Porque a salvação é condicional. Porque se a salvação fosse incondicional, ou todo mundo seria salvo segundo a vontade de Deus, ou alguns não seriam salvos porque não é da vontade de Deus salvar todo mundo. Como a Bíblia diz que é da vontade de Deus que todos sejam salvos, mas nem todos sejam salvos, a explicação do Thomas Schreiner acaba sendo idêntica à do arminianismo e não do calvinismo. Por que nem todo mundo é salvo? Porque a salvação é condicional e nem todo mundo quer cumprir as condições da salvação através da fé, e da fé que se manifesta em obediência e tal, e etc. Então depende em algum grau, em alguma medida do que a pessoa crê, do que a pessoa faz, das decisões da pessoa e etc. Então podemos declarar a morte do calvinismo aqui, usando a própria teologia de Paulo, do teólogo calvinista, né? E em relação às demais coisas, eu concordo que, de fato, Colossenses 1:20 não é uma descrição de universalismo em termos salvíficos, mas sim de que a obra de Cristo tem esse impacto universal de conduzir de volta ao universo a paz eterna, em todas as esferas, tanto na terra quanto no céu. Inclusive, isso aqui é um tema muito desenvolvido na teologia adventista, né? Que trabalha sobre moldes arminianos, e é muito interessante isso aqui. Dentro do mundo adventista, a gente trabalha com muita facilidade com esses temas aqui, e em grande medida concordo aqui com a visão geral do Thomas Schreiner, apesar de entender que esta visão está em contradição com o calvinismo que o próprio Thomas Schreiner professa por aí e tal, e etc, ok? Beleza, então vamos lá para o último parágrafo, aliás, o penúltimo parágrafo, depois tem um parágrafo curtinho. Para a gente terminar a nossa série, o Thomas Schreiner escreve o seguinte: outro texto acrescentado com frequência a favor do universalismo é Filipenses 2, versos 10 e 11, em que Paulo descreve que todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se dobra ao senhorio de Jesus e toda língua confessa seu senhorio. Será que isso não ensina explicitamente que todo indivíduo será salvo sem exceção? Contudo, se Filipenses ensina a salvação universal, por que então Paulo sofre na prisão por causa do Evangelho? Filipenses 1, versos 12 a 26. Só um parêntese aqui, eu acho que essa pergunta está completamente desfocada. Vamos pensar que Paulo acredite na salvação universal, e esta salvação universal, dentre outras coisas, depende do Evangelho ser pregado, e ele quer que seja pregado, então ele sofre para pregar o Evangelho para a salvação universal de todos, ponto. Seria uma espécie de salvação universal condicional, mas seja como for, se Paulo tivesse um entendimento desse tipo aqui, não seria incoerente esta postura, o que demonstra a incoerência desta pergunta nesse contexto, porque não é esse o ponto exatamente da teologia de Paulo. Já que a salvação não é universal, eu tenho que sofrer por alguns que vão ser salvos e tal, e etc. Ainda que isso possa ser verdadeiro no sentido da salvação ser condicional. Aí o sofrimento de Paulo faz sentido. Agora, se a salvação não for incondicional, de fato o sofrimento de Paulo não faria sentido, mas nada faria sentido, né? Porque se o calvinismo fosse correto, nada faz sentido. Isso também é verdade em sentido absoluto, né? Se o calvinismo for verdade, o conceito de pecado não faz sentido. O próprio conceito da soberania de Deus não faz sentido, porque aí Deus faz aquilo que ele não quer que faça, Deus permite aliás, permite não, né? Deus realiza aquilo que ele não quer que seja realizado, em termos aí de toda a condução da história humana. Deus manda não matar, mas ele conduz a história de forma a ter um monte de assassinato.
Entende? É isso que eu estou querendo dizer com esse ponto aqui. E etc, e etc, e etc. Então a gente já começa a perceber aqui que o calvinismo está bem longe daquilo que seja o pensamento de Paulo de fato. Depois ele continua. Se todos serão salvos de qualquer maneira, independentemente da sua pregação. Que é o ponto que ele está falando da pergunta anterior, né? Se Paulo sofre, por que ele sofreria se todos vão ser salvos independentemente da pregação? Isso aqui, inclusive, acaba demonstrando que a salvação depende da pregação. E a pregação envolve uma obra humana, porque homens têm que pregar. Então a salvação depende um pouquinho dos homens, né? Um pouquinho do que os homens pregam, pelo menos, né? Também calvinismo indo para as cucuias aqui em cada um desses pontos para tentar explicar estas questões, né? Lindo, né? A incoerência borbulha aqui nesses textos de Thomas Schreiner. Aí ele diz: uma vez que se entenda que a salvação está garantida, mesmo que os seres humanos sejam maus, o motivo para a salvação seja realizada com temor e tremor parece sem sentido. Olha, não é o que o calvinismo propriamente ensina? O ser humano é totalmente depravado e mau, e a salvação não depende dele porque ele é mau. Então, qual que é o sentido da salvação feita com tremor e temor? É sem sentido, né? Ou seja, mais uma vez acaba existindo a admissão involuntária que o calvinismo não faz sentido, porque o calvinismo trabalha com a ideia que a salvação é garantida a despeito do ser humano ser mau, porque o ser humano é mau, e porque ele é mau ele não tem livre-arbítrio, porque ele é mau ele não tem escolha, porque ele é mau ele não pode fazer nada, então Deus tem que fazer tudo, e a salvação é garantida para ele mesmo ele sendo mau, no caso do eleito que é salvo, né? Então, ou seja, o paradigma de Filipenses 2,12, onde a salvação tem que ser realizada com temor e tremor, indica que toda a visão soteriológica do calvinismo é falsa. Tá bonita essa análise aqui, né, pessoal? Acho que os calvinistas aí devem estar gostando, né? Aí ele fala assim, mas Paulo não entendiu salvação para todos. Isso fica evidente em Filipenses 3,19, no qual ele afirma que o fim daqueles que são inimigos da cruz é a destruição ou perdição. Devemos também reconhecer que Isaías 45, versos 21 a 26, forma o pano de fundo de Filipenses 2, versos 10 a 11. Isaías proclama que há um único Deus apenas e todos os ídolos são ilusão. Todas as nações serão salvas através unicamente de Javé, o Deus Israel. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Javé e somente Ele é Deus. A aclamação com a língua e a submissão com o joelho não sinalizam, entretanto, que todos reconhecerão de bom grado o domínio de Javé. Isaías 45, 24 diz que todos os que se inflamaram contra ele virão a ele envergonhados. Em contrapartida, no Senhor toda a descendência de Israel triunfará e será gloriosa, e se gloriará. Capítulo 45, verso 25. Isaías, portanto, vislumbra uma dupla resposta ao senhorio de Javé. Alguns se mostram irados e envergonhados, ao passo que aqueles que pertencem a Israel estão vitoriosos e alegres. Não obstante, todos reconhecem o senhorio de Javé com seus joelhos e com a sua boca. Alguns se curvam felizes perante ele e se regozijam. Outros se curvam porque são compelidos a fazê-lo. É evidente que Paulo se baseia nesse texto para Filipenses 2, versos 10 a 11. E não há nenhuma razão concreta para pensar que o sentido do que ele disse seja diferente do que disse Isaías. Todos reconhecerão Jesus como Senhor, mas disso não decorre que todos serão salvos. Alguns se curvarão ao seu senhorio com alegria, enquanto outros, embora se curvem, serão envergonhados e humilhados porque resistiram ao seu domínio. Concluímos que as evidências apresentadas em defesa do universalismo não são convincentes e o arrependimento e a fé são necessários para que se desfrute da salvação escatológica. Bom, eu concordo em grande medida com o sentido geral da análise do Thomas Schreiner aqui, e é óbvio que permanece aí a questão para a gente discutir, que é o ponto do arrependimento e da fé como necessários à salvação escatológica. Geralmente o calvinista aponta que o homem não pode se arrepender e o homem não pode ter fé, a menos que Deus lhe conceda o arrependimento e a fé. Então é só Deus que pode fazer o homem crer e se arrepender, então a salvação vem só do Senhor, é o tal do monergismo, etc.
Então, agora perceba, arrependimento e fé são dois conceitos que pressupõem não unicamente uma ação unilateral de Deus, porque se assim fosse Deus quer a salvação universal, Deus colocaria o arrependimento e a fé em todos e todos seriam salvos, inclusive o diabo, inclusive os demônios, porque Deus não quer o mal de nenhuma criatura que ele criou, porque Deus é bom, né? Não sei se precisava dizer isso para os calvinistas, porque eles não sabem que Deus é bom, né? Então perceba, fé e arrependimento, conquanto possam ser definidas como tendo a sua fonte primordial em Deus, elas demandam uma resposta da parte dos seres humanos, que inclusive é uma resposta que Deus capacita o ser humano a realizar, mas Deus não obriga o ser humano a realizar. Então, esta é a diferença entre seres humanos e seres humanos. Deus concede uma medida de fé e arrependimento a todos, mas nem todos respondem a esta medida de fé e arrependimento que Deus conduzem, confirmando a sua fé e o seu arrependimento dos seus pecados e a fé em Deus e etc. Por isso nem todos são salvos, porque a salvação é condicional e nem todos querem cumprir as condições, porque alguns se apegam aos seus pecados, alguns se apegam às suas concepções descrentes e maldosas e malignas, ainda que Deus lhes conceda capacidade de crer mediante graça preveniente. Esta é a visão arminiana de toda esta questão, e em grande medida o que a gente percebe aqui no final das contas é que no discurso sobre universalismo da parte de Thomas Schreiner, ele vai ter que rejeitar o calvinismo para poder ver algum sentido nisso tudo aqui, pelo menos de forma involuntária. É óbvio que você confrontar o Thomas Schreiner em pessoa ou vários calvinistas com as questões que eu estou colocando aqui, eles vão tentar fugir destas argumentações de todas as formas, relativizando as coisas, tentando definir as coisas de uma forma bem melindrosa e feita de tal maneira que aquilo que eles acreditam possa fazer sentido. É tipo um petista tentando defender o PT, né? Não importa a verdade, os fatos, a realidade, a lógica, o que importa é você torcer tudo e qualquer coisa para defender a sua seita maligna, no caso do PT. E os calvinistas agem um pouco mais ou menos dentro de uma postura mais ou menos assim, tentam fugir das lógicas e dos textos e das implicações do que eles mesmos dizem, do que a Bíblia diz e etc, para tentar manter aí as suas compreensões de salvação incondicional, enquanto o teólogo calvinista aqui acaba tendo que admitir, obviamente de uma forma involuntária, que não existe salvação incondicional, né? Inclusive isso é bem evidente, deixa tudo muito claro aqui, né? Aqui de acordo com aquilo que a gente já analisou nesta série. Então assim, pessoal, a gente termina aqui a nossa análise desta questão. São vídeos um pouco mais pesados, teologicamente falando. Entendo, inclusive, que muitas pessoas têm dificuldade de, às vezes, acompanhar as argumentações, as lógicas, as teologias, as perspectivas e tal. Isso é um pouco cansativo para a maioria das pessoas que está acostumado com uma religião meio água com açúcar mesmo e com baixo conteúdo intelectual e tal. Inclusive, nesse ponto, é importante a gente trabalhar contra o calvinismo, porque o calvinismo é uma das poucas vertentes cristãs que busca imprimir nos seus seguidores análises mais racionais e mais extensas da própria palavra de Deus e tal, e etc. Claro que eles trabalham isso dentro da lógica particular deles, né, da filosofia deles, da hermenêutica deles, e etc, e etc. Então é importante também que exista um bom material racional, teológico, bíblico, de perspectiva arminiana para confrontar isso, porque senão o calvinista domina, né, os calvinistas dominam a cena intelectual cristã de uma forma geral, tanto que, por exemplo, apesar de todos os defeitos desse tipo de obra, esse é um tipo de obra de teologia profunda, e às vezes a gente tem dificuldade de encontrar esse tipo de coisa das perspectivas arminianas e tal, e etc, o que demonstra que os calvinistas, apesar de terem todos os defeitos que eles têm, são grupos, né, organizados, estudiosos, trabalhadores, que militam por aquilo que eles acreditam, que inundam o mercado editorial, a academia, com as suas visões particulares. Então é um pouco por causa disso também que a gente promove o debate contrário e a visão contrária, não por um mero
sentimento de partidarismo, de querer dizer que o arminianismo é a verdade e o calvinismo é a mentira. Não é exatamente esse o ponto, né? Não é uma discussão sectária. A minha igreja arminiana é a verdadeira, a sua igreja calvinista é a falsa e a mentirosa. Existem bons frutos no calvinismo, bons frutos no arminianismo. Existem coisas ruins no calvinismo e coisas ruins no arminianismo. E a gente precisa também ter esta honestidade em trabalhar com as questões. Mas seja como for, as questões que eu expus nesta série, elas dão um pouco de alguns dos indícios de por que eu não sou calvinista, apesar de conhecer toda a teologia calvinista, no sentido pelo menos do básico, assim, profundamente falando, tá bom? Entendo o calvinismo, conheço os seus argumentos, conheço a sua lógica particular, conheço seus autores, minha biblioteca aqui e outras estantes que eu tenho vários livros aí, tem um monte de coisa calvinista, de um monte de autores calvinistas, e eu não leio os calvinistas para ficar encontrando defeito e fazer vídeos, senão também eu ia ter que fazer 1 zilhão de vídeos, né? Não ia bastar fazer meia dúzia de vídeos de vez em quando sobre esse tema. Eu leio para aprender, para me alimentar espiritualmente. Alguns textos são muito bons, inclusive biblicamente verdadeiros, mas outros, especialmente na área da soteriologia, são extremamente errados, heréticos, diabólicos, na minha opinião. E é por isso que a gente trabalha estas questões a partir destes primas, tá bem? Vou continuar fazendo séries a respeito desse assunto mais adiante, enquanto isso a gente vai falando sobre outros assuntos também, ok? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima série, o próximo vídeo, se Deus quiser.